vez. Agora sim. Reforçando aí o encontro com Deus, amém? Homens e mulheres, não é isso mesmo? Homens e mulheres adultos. E R$150 é um investimento, porque tem alimentação, tem que pagar o local também. E provavelmente esse local vai ser uma casa ali no bairro Icaraí. É isso mesmo? Confirma? Fechou ainda não, né? Mas vai dar certo. Então, a procura de uma casa boa lá. A gente esteve vendo essa semana uma casa muito boa. E para conforto, e não só para isso, né? Para ter um espaço especial para você ouvir a voz de Deus. Como eu disse, R$150 é para alimentação. Você come café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, e sempre que a gente faz, dá e muito, né? Deus multiplica, graças a Deus, amém, querido? Mas o principal não é isso, né? Você vai lá para ouvir a palavra de Deus, para ser transformado, e é uma benção. O encontro é desse jeito, as pessoas não vão acreditar não. Vou te dar uma nova oportunidade, né? O encontro é tremendo, tremendo mesmo. Só quem já foi sabe o que eu estou dizendo aí. Eu quero ler um texto com você, e o tema de hoje é gratidão. Qual que é o tema? Gratidão. Quem é grato com o Senhor aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com você o livro de Jó, capítulo 42, para começar. Jó, capítulo 42. Versículo é o versículo 1, e vamos ler alguns versículos para a gente ter essa conversa. E é uma conversa, a qual não é uma simples conversa, né? É algo que Deus vai levar você. Sai daqui com um sentimento especial, eu creio em nome de Jesus. Dentro de tudo que Deus já fez aqui, quem já sentiu o toque de Jesus aqui? Deixa eu ver. Irmãos, dentro de tudo que Deus já fez, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com o coração grato, em nome de Jesus. Jó 42, versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua poderosa palavra. Cremos, Pai, que tudo, Senhor, que está escrito é sagrado, tem poder, é atemporal, e cremos, Pai, que o Senhor age através dela. O teu Espírito está aqui, já percebemos isso. Agora fala conosco em nome de Jesus, porque cremos, sabemos, tocamos essa palavra, e sabemos que essa palavra toca dentro da gente, transforma, arranca, Senhor, os males, tira toda a fraqueza, Senhor, e fortaleça a nossa vida. Fortaleça a tal ponto, Pai, que sairemos daqui gratos ao Senhor. Não que não somos gratos, mas esse sentimento de gratidão hoje vem aflorar com poder em nós, em nome de Jesus. E ao sair daquelas portas ali, Senhor, as pessoas que se depararem com cada um de nós verão, Pai, em nosso semblante essa gratidão, porque o Senhor, Pai, já fez tanto por nós. Então nós temos motivos de sobra para agradecer. Então fala conosco através dessa palavra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Não existe, querido, uma pessoa tão boa o suficiente que não tenha o que se arrepender. Não tem uma pessoa tão boa o suficiente que possa dizer: olha, eu sou o cara, né? Eu consigo todas as coisas, eu tenho tudo que eu preciso. Não existe essa pessoa. Não existe alguém que possa dizer: eu sou perfeito, porque perfeito só tem um. Qual é o nome dele? Jesus. Então não tem uma pessoa que possa dizer o seguinte: olha, eu sou bom o bastante que não preciso de alguém. Cada um de nós precisamos de alguém em algum momento da vida. E para falar a verdade, ninguém pode ficar sozinho. Todos nós precisamos de alguém.
Todos nós precisamos de um auxílio, alguém que Deus usa, alguém que Deus levanta, às vezes para me dar uma exortação, às vezes para me dar um abraço, uma consolação, mas todos nós precisamos. Nós estamos diante, querido, de uma palavra que foi de um homem que teve uma experiência, sim, fantástica. Você pode dizer, uma experiência dolorosa, sim, mas foi fantástica pelo fim, né, que findou toda essa questão, todo esse sofrimento dele. Quando você fala Jó, você lembra o quê? Primeira coisa que você lembra, sofrimento. Mas você não deve pensar só em sofrimento, você deve pensar em fidelidade. E outra coisa que você deve pensar quando você ouvir falar o nome de Jó, é de temor a Deus. Alguém que tinha temor a Deus fora de sério. Mas era perfeito? Não. Eu vejo na história de Jó que Deus queria tratar Jó, só que Deus usou o diabo para isso. Você fala, ó, meu pai, como é que é isso? Mas é, porque até o diabo submete à vontade de Deus. O diabo, ele é ruim, ele é maldoso, ele tem poder? É, de certa forma sim, mas perto do nosso Deus, ele é uma faísca, ele é um pedacinho de pedra. O Senhor pode dar um sopro com a boca dele, eliminar tudo, o inferno inteiro. Amém, querido? Mas ele está aí, está fazendo maldades, mas até para ele fazer maldade, ele tem que pedir permissão a Deus, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E é isso que nós vemos no livro de Jó. No livro de Jó, Satanás estava dando um passeio sobre a terra. De repente os filhos de Deus, quer dizer, os anjos se apresentam nos céus. E quem está lá no meio? Satanás. A gente vai ver isso aqui. E aí, Deus, como queria já tratar Jó, Deus falou, você estava por onde? Estava dando um passeio pela terra. É? Aí Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Que coisa, hein? Se você viu lá o meu servo Jó, ele não falou mal de Jó. Jó está precisando de um tratamento, vai lá dar uma coça nele. Não, ele falou, você viu como que ele é fiel? Você viu como que ele é temente? Mas a gente vai ver aqui ao decorrer da história de Jó, que quem sofre não quer dizer que ele é infiel. Tem muita gente que está passando por coisas, situações, por infidelidade? Sim. Tem gente que caça problema, cava a cova para pular dentro, mas tem gente que não. Tem gente que mesmo no meio da fidelidade, Deus permite algumas coisas. E nós vamos falar sobre isso aqui. Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, que a experiência ruim da vida tem que te levar a melhores níveis espirituais e de maturidade. Todas as experiências ruins que você passar em vida, querido, tem que te levar a níveis maiores. Mesmo sendo cristão, você pode passar por ventos, mas esses ventos tem que te levar a lugares maiores com Deus. Dá um glória a Deus aí. E agora o nível de maturidade também tem que aumentar, não é verdade? Quando você nasce, hoje você vê aqui pessoas batizadas, essas pessoas tiveram experiência já com Deus no novo nascimento, só que são bebês espirituais, estão bebendo leitinho, só que vai chegar o momento da maturidade, do crescimento, de comer comida sólida, e você conhece tudo isso que eu estou dizendo, né? Agora, voltando para a história de Jó, uma história muito boa, começa assim, ó, no capítulo 1, olha comigo aí. No capítulo 1, olha só o que fala a respeito desse homem. Versículo 1, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. É como se estivesse dizendo assim, ó, ele era o mais rico, o mais poderoso do mundo, como se fosse isso, da época, o mundo da época, né? Então a Bíblia ela é bem clara e fala a respeito dessas coisas de Jó, mostrando o que ele tinha. Fala o que ele tinha. E as pessoas são respeitadas pelo que tem. Só que Deus não está nem aí pelo que você tem. Deus não está nem aí pelo que você deixa de ter. Na verdade, querido, ele tinha muita coisa. E imagina Jó, quando você lê isso aqui, você vê que Jó entrava nos ambientes, é óbvio, não precisa ser um profeta para descobrir isso. Entrava nos ambientes, era respeitado, por quê? Vestia a melhor roupa. Tinha uma família que com certeza era bem falada por onde passava. Jó, ele tinha do bom e do melhor, tinha
uma fazenda gigante, tinha servos que trabalhavam para ele, mas não era essa riqueza que afastava dele de Deus, pelo contrário, porque a gente tem ideia que se a pessoa tem muito, acontece, claro, ela é orgulhosa, não quer saber de Deus, mas não era o caso de Jó. Mas a gente vê também muita gente pobre, mas orgulhoso também, e não quer saber de Deus. Isso aí não significa nada. Agora é o seguinte, o nível de temor de Jó é o que nos chama a atenção no versículo 4 aí do capítulo 1, diz assim: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada. Que hora que Jó levantava? De madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Quer dizer, 10 holocaustos, que ele levantava pela manhã. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Aí diz, Jó fazia isso continuamente. O nível de temor dele era assim: nem os da minha casa podem blasfemar contra Deus. Eu vou levantar aqui sacrifícios a respeito dos meus filhos, porque a minha casa precisa estar diante do Deus Todo-Poderoso. O nível dele era excelente. Você percebe, que esse nível aqui é nível extremo, porque ele cuidava da vida dele, mas também cuidava da vida dos filhos de uma forma diferenciada. Então já vai o primeiro conselho para você que tem filho aí: você pode dar o bom do melhor para o seu filho. Você tem que querer dar o bom do melhor? Sim, bom ensino, você tem que alimentar ele, você tem que realmente conduzir o seu filho. Agora é o seguinte: o mais importante legado que você pode deixar para o seu filho é você ser um homem, uma mulher de Deus, é você temer a Deus, e eles veem em você que você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Você pode deixar casa, carro, você pode deixar riqueza, se você tiver condições, amém, glória a Deus por isso. Mas se deixar um mau exemplo, já é uma dívida que você deixa, pode ter certeza. Agora Satanás chega, como eu falei, diante de Deus, e Deus mostra, você reparou no meu servo Jó? Imagina, o homem estava quietinho, estava lá na riqueza dele, na vida boa dele, temendo a Deus, oferecendo adoração a Deus. Aí parece estranho, porque não foi o diabo que foi lá mexer, cutucar no Jó, foi Deus que cutucou primeiro. Foi Deus que falou: você viu, você observou, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus. O próprio Deus falou para Satanás: olha lá. Só que Satanás começou a colocar em dúvida a integridade de Jó. Mas também não tem tudo. Também o Senhor não cercou ele com bênçãos? O Senhor não protege ele, não é verdade? Agora, toca em tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí o próprio Deus falou assim: então vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Aí começou a aflição na vida de Jó. Você imagina se você soubesse hoje o que está acontecendo comigo ou o que aconteceu. Foi o próprio Deus que falou assim para Satanás: vai lá e pode tocar, pode quebrar ele. E eu tenho certeza, de repente está apostando em você hoje, tenho certeza que ele não vai blasfemar, ele não vai se desviar dos meus caminhos, ele não vai levantar uma voz de reclamação. Sabe por quê? Porque esse servo, essa serva minha aí é fiel. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui. O vento pode bater na tua porta, a tempestade pode chegar, só que é o seguinte, querido, da sua boca não vai haver pecado contra o seu Deus, porque você crê no Deus poderoso. Pode aplaudir o Senhor aí já aí. Glória a Deus. Aí Satanás falou assim: toca nele então para você ver. Vai lá, pode ir. Deu autorização. Aí Satanás foi lá, nessa autorização, e veio para arrebentar. Pensa em algo para arrebentar a vida de uma pessoa. Jó, na tranquilidade dele, de repente vem servos contar notícias para ele. Perdeu no mesmo dia a fazenda inteira, perdeu servos, 10 filhos mortos em um só dia. Todos os 10 filhos mortos. Recebeu a notícia e Satanás devia estar assim: já era, agora vai blasfemar, agora ele vai reclamar. Só que no capítulo 1 ainda, você pode acompanhar comigo aí, versículo 20. Então Jó, olha só a atitude de Jó depois de receber essas notícias. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça,
prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Que nível de gratidão é esse? Fala para mim. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí diz assim: em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Dá um aplauso para essa palavra, vai. Irmão, isso aqui é fora de série. Isso aqui não é mais alto, é para Ele, é para Jesus. Você não está aplaudindo Jó não, irmão. Você está aplaudindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Mas aqui a gente já podia parar. Aqui e falar assim: está vendo, irmãos, como que a gente reclama? Tem mais alguém aqui que reclamou já de algo muito menos em algum momento da vida? Então a gente já pode orar: Senhor, me abençoa aqui, tem misericórdia de mim. A gente já podia ir embora, encerrar esse culto com chave de ouro. Só que não acabou. Satanás não se deu por satisfeito e falou assim: agora não, peraí, então, ele não blasfemou, mas deixa eu tocar agora na saúde dele, na pele dele. Aí o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. Deixa eu tocar lá. Aí olha só, Satanás foi lá, colocou úlceras em Jó. Jó ficou com coceira, com o rosto vermelho, ficou sentado nas cinzas, se coçando com um caco de telha, que a Bíblia diz, mas essa cinza lá no original é literalmente sentado no lixo. Não é cinza de que queimou alguma coisa, não. Literalmente sentado no lixo, e ali em uma situação lastimável, com o rosto vermelho, medo. Pensa isso, ó. Além de ter todas as perdas, estava com medo, com dor, com coceira. A Bíblia diz que ele não dormia. Mesmo assim, aquele homem não blasfemou a Deus. E olha aqui para mim, a tradição judaica diz o seguinte: que a mulher dele não morreu porque foi um acréscimo na aflição dele. Olha que coisa doideira, né? Você está rindo, né? A tradição judaica fala isso, que por que a mulher não morreu? Se morreu filhos, perdeu o servo, não sei o quê. E a mulher, ele falou, é como se fosse assim: olha, Deus deixou a mulher para ser um acréscimo à aflição dele. Você vai entender por quê. Olha aqui, ó. No capítulo 2, ainda no versículo 9. No capítulo 2, aliás, no versículo 9. Diz assim, ó: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? A mulher desafiando ele: amaldiçoe a Deus e morre. Mas Jó respondeu. A resposta de Jó é fantástica, que ele fala: você fala como uma doida, sua louca, está maluca? Perdeu o juízo? Enquanto ela estava olhando para o homem, achando assim, ele perdeu o juízo, coitado. Ela é que estava louca na visão dele, pelo temor a Deus, pela gratidão que ele tinha por Deus. Aí olha só o que está escrito, ó: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Dá um glória a Deus aí bem alto aí. Irmãos, diz a Bíblia que ele não pecou com todas essas coisas lastimáveis, esses ventos. E não é qualquer vento. Você olha histórias, não chega perto do que esse homem passou. E ele não pecou com os seus lábios. A boca, ela transborda, querido, que o seu coração está cheio. Jesus falou: o que a boca fala é que o coração está cheio. Então fala assim: o meu coração está cheio de gratidão. Mas fala forte: o meu coração está cheio de gratidão. Que assim seja. Não, mas aí não está, não estou sendo sincero, não é verdade. Essa semana mesmo eu reclamei de Deus. Hoje é a noite você pedir perdão. Hoje à noite você fala: Senhor, eu me perdoa, eu blasfemei. Não é questão de blasfema com o Espírito Santo, né? Blasfema no sentido de reclamação. Eu fiquei questionando a Deus. Você vai ver que Jó também chegou um momento que precisava ser tratado, e Deus sabia disso. Deus conhece o coração do ser humano. Aqui a Bíblia não quer mostrar um homem perfeito, pelo contrário, quer mostrar que era um homem falho, temente a Deus, passou por tantos sofrimentos, mas ainda assim tinha coisas a ser tratadas. Mas o que a boca dele falava era o quê? Ele transmitia gratidão. Quem quer ser grato com Deus aqui? Irmãos, essa semana entrou um sentimento. Eu falei hoje pela manhã. Quem estava aqui de manhã? Entrou um sentimento de gratidão assim no meu peito. Sabe aquele negócio quando vem assim, sem explicação, que eu falei: Deus, não era um momento assim, não é um dia que eu ganhei um dinheiro grande. Não.
É um dia que eu recebi uma notícia maravilhosa? Também não. É um dia que, de repente, eu, sei lá, o que pode ser? Não sei. Eu orei em casa e o céu desceu Não, também não. Um dia normal, e eu estou, de repente, parei, ouvi uma canção, veio um sentimento que eu falei, meu Deus, eu não consigo nem parar de ouvir essa canção hoje. Mas é uma canção, você deve estar pensando, é uma canção linda, maravilhosa, que música é essa? Eu quero saber. Não é a música. A música eu já conhecia há muito tempo, aquela música parecia ser outra música no mesmo dia. Porque vem um sentimento, deixa eu falar para você, o Espírito Santo vai derramar um sentimento, não sei se tem crente aqui hoje, o Espírito Santo vai derramar um sentimento em você hoje sem explicação. Você vai sair daqui hoje não entendendo nada, mas aconteceu o quê? A presença de Deus veio, derramou um poder sobrenatural, e essa gratidão invadiu o meu peito. Não sei se você está entendendo, mas um quebrantamento vai ser derramado nesse ambiente hoje, a glória do Todo-Poderoso vai ser derramado hoje. Mas é por causa de um homem chamado Jó? Não, é por causa de um homem chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, perdoou o seu pecado, e hoje você está aqui para aplaudir a Ele, para glorificar Ele. Aleluia. Ao decorrer das Escrituras ainda apareceram os amigos dele, a Bíblia chama de amigo, e você não sabe o que aconteceu, ou sabe, né? De repente você já leu. Esses amigos, eles começaram a acusar Jó. Quando você lê ao decorrer da palavra, eles foram lá, viram, lamentaram por causa da situação dele, só que chegaram momentos que começaram a criticar ele. Por quê? Porque é aquele negócio, né? Não é possível, você pecou, você blasfemou, você tem alguma coisa errada na sua vida para acontecer tanta coisa, tanta desgraça. Começaram então, e está relatado, escritos, né, que eles acusaram ele. Jó sofredor, aflito, agora julgado também. Você imagina a situação, alguém está sofrendo, sabe que está fazendo certo, a mulher ainda chega ao ponto de falar assim, amaldiçoa esse Deus e morre, porque não é possível. E a mulher afrontando ele, acrescentando, né, como eu disse, a dor mais ainda, porque a mulher quando faz isso, ela acrescenta mais a dor, ou vice-versa. Agora, chega amigo que você fala assim, não, agora eles vão me abraçar, esses vão me entender, esses que vão me ajudar. Chega lá apontando o dedo, mas você que errou, você falhou, não é possível. Começaram a levantar calúnias, coisas mentirosas para ele. E quando nós estamos no meio de uma história com um problema, o que menos precisamos é isso, de julgamento. Nós precisamos de um abraço, precisamos de alguém que fale até a verdade, mas uma verdade mesmo, e não ficar acusando. Sim ou não, igreja? Então, aí nós vemos então ao decorrer da história, Jó começa então os porquês dele. Aí é onde eu acho que Deus queria, porque Jó começou a ter os questionamentos. Quem aqui que nunca disse um porquê com Deus, porque isso ou porque aquilo, que atire a primeira pedra? Todos nós. E Jó também, como um homem, ser humano. É isso que eu quero dizer para você, porque a Bíblia quer afirmar aqui que esse homem era um homem, apesar de ser um homem fantástico, claro, exemplar. Só que ao decorrer de tanto questionamento de Deus, Deus se cala, Deus não responde, Ele continua, e Deus se cala, no sofrimento dele, Deus continua. Imagina aquele homem, por que eu perdi filho, por que aconteceu isso, por que tanta desgraça? E o silêncio de Deus às vezes dói mais. Às vezes você está orando e falando, Senhor, por que está acontecendo tal coisa, e você não ouve uma palavra de Deus. Você quer, não, Senhor, fala comigo num sonho. Você dorme para sonhar, não sonha. Para começar, não consegue nem dormir. Como é que vai sonhar? Está passando por uma crise na família, questão às vezes de saúde, seja o que for, e você fala, Senhor, fala comigo. Você olha para um, para outro, o cônjuge olha para um, para o outro e fala, não tem uma resposta. Por que está acontecendo isso? Eu nunca imaginei que aconteceria isso. Você já viu aquela frase que a gente ouve repetidamente? Eu nunca imaginei que aconteceria isso. Você acha que Jó, do jeito que a vida dele era, ele tinha imaginado algum dia uma faísca do que aconteceu? De forma nenhuma. Só que ao decorrer do livro, você vai lendo e as perguntas surgem, né? Deus começou então a tratar com Jó e responde algumas perguntas com perguntas. Ele respondeu ele, mas ele devolveu perguntas.
o tanto questionamento, e esses questionamentos é para mim e para você, porque esse questionamento de Deus é para a gente analisar. Tem hora, quem sou eu na fila do pão? Repete assim: quem sou eu na fila do pão? Para questionar Deus, irmão. Tem hora que a gente é meio doido, né? Igual a louca da mulher, foi chamada de doida, né? E mereceu, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você está maluca, você é doido, você endoidou. O que aconteceu com você? Né? Depois Deus restituiu todas as coisas. Você imagina Jó falando, olhando para aquela mulher depois: você mandou morrer, né? Você queria que eu morresse. Depois a gente vai chegar lá. Olha só, eu peguei frases, algumas perguntas que Deus fez. Vou ver se eles vão projetar aqui, não sei se está projetando. Algumas frases que Deus fez para Jó, que é para mim e para você. Olha só, a primeira pergunta é o seguinte, que eu separei, não são todas, tá? Mas eu separei algumas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Tipo assim, ó, você estava onde quando eu comecei a fazer todas as coisas, querido? Você estava onde, para você me questionar? Outra, você pode fazer chover ou enviar relâmpagos? Você tem esse poder? Pergunta ao seu irmão aí se ele pode fazer relâmpago. Fala com ele. Né? Ah, tá lá, ó. Quem sou eu, né? Quem sou eu? É como se fosse isso. Deus está mostrando, quem sou eu? Aí diz assim também, outra pergunta, ó. Você sabe como faz nascer a cabra montanhês? Cabra montanhês, quem estava aqui domingo passado? Lembra as cabras lá no alto das rochas que eu mostrei? É isso aí que ele está falando. Né? Ele está falando, você sabe como faz nascer um animal? Outra pergunta, olha, você pode dominar Leviatã? Um grande animal misterioso que aparece lá no livro de Jó. Misterioso, o qual dá-se a entender até que era um descendente de dinossauro, alguma coisa assim. Saía da água e tal, gigantesco, muito poderoso. Aí ele fala, olha, você pode dominar esse animal aí? Quem é você, rapaz, na fila do pão? Aí Jó se cala diante desse tratamento. Por que isso? Porque ele entende que ele é de verdade. É o que ele disse lá no começo, nós lemos, né? Nu cheguei-se neste mundo, e retornarei e sairei daqui nu também. Quantas pessoas se preocupam com as coisas naturais, com as coisas que acontecem, achando que acabou, tudo acabou, não acabou. Fala com o seu irmão, não acabou, fala com ele. Fala assim, a sua história não terminou. Fala, o Deus que eu sirvo vai cuidar de você de uma forma especial, que você vai ver a glória de Deus invadindo a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É como Deus estivesse dizendo para ele o seguinte, olha, você acha que faz diferença, alguma diferença, o seu questionamento para mim? É um tratamento, querido, que estava tendo com Jó. Você acha porque Jó, provavelmente, e ele escreveu, e tem nos escritos dele, que ele chegava nos lugares e era respeitado. Ele aconselhava as pessoas. E aí de repente ele chega, e de repente quer uma explicação de Deus, e às vezes a gente quer isso. Passando por uma situação, você acha, não, Deus tinha que falar isso aqui. Tinha que falar? Deus tem que falar alguma coisa? Não, mas Deus tem que agir. Essa frase, meu irmão, eu não gosto dela. Deus tem que fazer alguma coisa. Deus tem que fazer. Tem certeza? Deus já fez, irmãos. Aquela frase assim, ó, tem até música, né? O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo descendo na terra, morrendo pelos seus pecados. Esse é um grande motivo e o maior motivo de gratidão que você pode ter. Aí é como se Deus dissesse para ele, você acha que você tem uma vida perfeita, você acha que eu aplaudiria? Né? Tem gente que acha, não, se eu andar certinho, fizer isso, fizer aquilo, que Deus vai olhar e falar assim, uau, já viu aquela história? Meu lindo, lembrou de uma coisa, né? Você acha que Deus vai falar, meu lindo, uau, nossa, esse Jó, você acha que Deus fala assim, eu não vivo sem esse servo meu aí? Ah, você se enganou. Se eu deixar de adorar Ele, Ele continua sendo Deus, querido. Agora, se eu deixar de adorar Ele, deu ruim para mim.
eu preciso adorar Ele, eu preciso ser grato a Ele, mesmo em momentos de ventos contrários. Quem está entendendo aí? Então Jó entendia isso, mas chegou um momento que ele começou a questionar. Agora você pode até escolher o que fala com Deus, mas não escolhe o que ouve de Deus. Você pode até escolher o que fala, você pode até escolher a hora que fala, sim ou não? Pode. Eu vou orar às 7 da manhã, você pode escolher. Eu vou orar então 4 horas da tarde, você pode escolher a hora que você quiser. Mas a hora que Deus fala, quem escolhe é Ele. A hora que Deus fala, quem decide é Ele. Não tem um homem sequer na terra, querido, que é tão justo ao ponto de Deus falar: peraí, eu tenho que parar tudo por causa dele. Não, Ele vai parar tudo por sua causa se Ele quiser. A vontade dele é perfeita, a vontade dele é soberana, Ele comanda todas as coisas. Eu quero que você saia daqui hoje com um coração tão grato, que você vai falar assim: não, peraí, e eu não sou nada sem esse Deus. Eu quero ter um coração grato, independente de qualquer coisa que vier sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Quem vai sair com esse sentimento aqui? Dá glória a Deus aí. Sempre há algo para você agradecer. Eu quero que você repita isso: sempre há algo para mim agradecer. Eu disse sempre, porque de repente você está pensando assim: não, você não está entendendo, você não conhece minha história, você não sabe, aquele trajeto, aquela parte do trajeto, eu não tinha motivo de agradecer. Sempre tem algo para agradecer, e a instrução de Deus para você hoje é: agradeça, esteja sempre alegre. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, abre aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 ao 18. Vou ler esses 3 versículos para você ver que aqui, querido, é uma questão de ordem de Deus, tá? 1 Tessalonicenses 5, 16. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 diz assim: estejam sempre alegres. Olha aqui para mim. Estejam sempre alegres. Aí você fala: mas tem como isso? O estado de alegria com Deus, querido, não é um estado de alegria humana, tá? Porque o estado de alegria humana é assim: quando eu estiver bem, quando eu estiver bem financeiramente, saúde, família e tal, quando tiver tudo perfeito, tudo no lugar, aí eu vou estar alegre. Mas caso contrário, então já deve ter gente olhando para mim falando assim: então se eu for esperar isso tudo para me alegrar no Senhor, deu ruim. É ou não é? Deu ruim. Porque sempre tem alguma coisa, sempre tem uma pendência, sempre tem uma preocupação. Mas está escrito: olha, sejam sempre alegres. Aí tem um detalhe: orem sem cessar. Dá um amém aí. Aí em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Porque tem gente que fala assim: qual é a vontade de Deus para mim, será? Já viu aquela história? Qual é a vontade de Deus para mim? Já está aí a resposta. Eu não sei qual é o projeto de Deus para mim. Primeiro projeto: deem graças em tudo. Mas que tudo é esse? Eu tenho uma revelação para te dar. Quem quer uma revelação aqui? Tudo no grego significa... Já tem gente bom de grego aí, ó. Tudo no grego significa... Essa igreja é inteligente demais. Significa tudo. Sabe aquele problema, aquele vento contrário que vem? Uma hora você vai parar para pensar assim: eu tenho que agradecer. Eu estava falando com minha esposa há pouco tempo. Eu falei: tem coisas que acontecem que eu falo assim: meu Deus, muito obrigado. Mas não tem lógica humana agradecer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas lá no grego é o quê? Todas as coisas. Entendeu? Então mesmo que você não teve um bom começo, com o coração grato você terá um bom fim. Mesmo se você não teve um bom começo, com o coração grato você terá um bom fim. Agora, se não tem um coração grato, aí é problema. Dá graças em tudo. Começa a parar de reclamar. Quando vier uma reclamação, sabe o que eu achei engraçado? Que na denominação, o bispo Zé Elias colocou lá, né? Um dos itens do jejum de 21 dias que a gente vai fazer: não murmurar. Eu falei: ele está doido?
ser jejum. Isso não precisava ser jejum. Não murmurar tem que ser a vida do crente, querido. Amém? Glória a Deus. Quem nunca reclamou, dá uma glória a Deus aí. Que silêncio é esse? É óbvio, né? É óbvio. Vocês estão espertos comigo agora, né? De umas pegadinhas assim. Ninguém, um dia ou outro, mas aí, querido, é a hora de você falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque tem gente que fala assim: eu não tive um bom começo, minha história foi difícil, fui abusado na infância, aconteceu tantas coisas lá atrás. Tem gente que fala: nem infância eu tive. Pode ter sido horrível a sua história, só que se você tiver um coração grato, a partir de hoje o seu fim vai ser poderoso, sobrenatural. A presença de Deus vai invadir a sua vida. Ele vai te fazer feliz em família. Dá glória a Deus aí, querido. E não é contando com coisas que Ele te dá, porque a alegria plena é dentro de você. Amém? Eu estava dizendo hoje de manhã que 10 leprosos que Jesus curou, um só voltou e agradeceu. De 10, 9 continuaram indo em rumo, que Jesus falou assim: vai lá mostrar para os sacerdotes. Eles foram, um só voltou, porque 10 foram curados, mas 9 foram curados só no corpo, só da lepra. Um foi curado por dentro. E assim eu profetizo sobre a tua vida, querido. Você vai sair daqui hoje curado por dentro. Não é só a questão por fora, não é só a questão coisas visíveis. Deus vai derramar uma alegria sobrenatural sobre a tua vida, e você vai sair daqui hoje com o coração grato, cheio de Deus, um quebrantamento sobrenatural. Quando as pessoas te veem amanhã, vão ver que você está diferente. Quem está recebendo essa palavra, pode aplaudir ao Senhor. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes Deus vai mandar você ajudar alguém que não te ajudou essa semana. Quem quer isso? A carne quer não. Não me ajudou. Deus fala assim: ajuda. Tem gente que fala assim: meus pais não merecem que eu ajude eles. Você respira ou não? Se você respira, porque existiu eles primeiro para depois você nascer. É o que Deus tem falado ao meu coração. Então Deus vai fazer você ter um coração grato, onde você olha assim e fala assim: mas não tem motivo de gratidão nenhuma. Mas Deus vai falar: é assim que eu quero que você faça. Eu quero que você ajude muito mais do que te ajudaram. Eu quero que você faça por essa pessoa, às vezes, o que ela nem fez, ou que fez até contra você. E essas coisas para a carne não é bom não. Só que quem tem um coração grato com Deus entende que não merecia ser salvo, mas pela graça está aqui hoje, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu merecia apanhar e ir para o inferno. Hoje eu sou crente em Cristo Jesus. Que privilégio, querido. Tem gente que eu falo isso, eu falo: olha, um dia eu falei para os líderes aqui, estava reunido com os líderes, e eu falei: olha, nós merecíamos apanhar, ir para o inferno. Hoje nós somos crentes em Cristo Jesus. Eu fui ordenado a diácono, ou a presbítero, ou eu tinha pastor aqui também, ou eu sou pastor de uma igreja. E eu olho para ele e falo assim: hoje um bispo? Quem sou eu, irmão? Eu falo: Senhor, eu mereci para o inferno. Hoje o Senhor me levanta para ser usado, para curar outras pessoas. Eu profetizo sobre a tua vida, querido, porque aquilo que fizeram contra você vai servir de ministério para abençoar outras pessoas. Aquilo que o diabo tocou, roubou, Deus vai mover sobre a tua vida para você abençoar muita gente. A alegria que foi roubada de você vai ser restituída 7 vezes mais, e você vai ser motivo de alegria para muita gente. Você vai ajudar pessoas, porque Deus fala: olha, com o coração grato eu te uso. Pode aplaudir ao Senhor. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, você precisa aprender com Jó. Agora no capítulo 42 que lemos, olha lá no versículo 1. Já estou terminando. Jó 42, versículo 1 fala assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Primeiro isso aqui que eu quero comentar. Fala assim: bem sei. Fala forte: bem sei que tudo podes. Lembra que eu falei dos questionamentos que Deus fez com Jó? Respondendo ele com perguntas: quem é você, rapaz? Ele está dizendo: eu bem sei que tudo podes. Aí ele completa dizendo assim, ó: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Alguns entenderam.
Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, querido. Se Ele planejou, vai acontecer. Se Ele tem você nas mãos dEle, Ele está cuidando de todas as coisas. Mesmo que as coisas pareçam estar complicadas para a sua vida, Ele diz para você nessa noite, assim como fez com Jó, Ele vai fazer na tua vida, na tua família. Quem está recebendo aí? Como dizer, tudo pode. Ele ficou impressionado, mas com o quê? Com a palavra de Deus. Deus respondia para ele em meio de pergunta, é a palavra de Deus. Você está hoje ouvindo a palavra de Deus, você tem que sair daqui maravilhado. O maior motivo de alegria, sabe quanto que é? Não é quando você tem um carro novo. Já reparou quando alguém tem um carro novo, compra um carro zero, às vezes, ele fica feliz, e é um motivo de alegria, mas passa, irmão. Compra um iPhone, comprei um iPhone. Qual é o iPhone que está hoje em dia? iPhone 15, o que é? 16. Comprei o iPhone 16, vai passar 6 meses, vai envelhecendo, vai desatualizando, aí vai sair o 17, aí daqui a pouco vai passar um ano, eu preciso trocar. Agora, querida, a maior alegria é quando Deus fala com alguém. Teve um silêncio com Jó há um tempo, mas quando ele falou, ele entendeu. Eu sei que tu podes todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu entendi, o Senhor fundou a terra, o Senhor fez os céus e a terra, tudo que existe é por sua causa, por sua palavra. Sabe a palavra que criou todas as coisas lá em Gênesis? É a palavra que está falando no teu coração hoje. Sabe quando Deus falou lá em Gênesis, haja luz? A mesma palavra Ele pode falar assim hoje, olha, haja luz, dentro de você vai acender uma luz sobrenatural, uma glória tão intensa que você vai sair daqui e você vai assim, nem eu estou entendendo que alegria é essa. Quem já está entendendo e recebendo uma alegria do céu aí, dá um amém aí. Então, querido, o maior sofrimento que seja, tem que produzir em você o quê? Uma fé persistente. O maior sofrimento que aconteça na sua vida tem que gerar em você uma fé persistente. Repete assim bem forte comigo aqui, ó. Deus ama quem luta. Deixa eu ver se tem aqui no telão, vamos lá. Fala forte. Deus ama quem luta. Mais uma vez. Vai estremecer. Quem vai encarar? Encarar Deus, né? Falando a mim não, sai para lá. Eu tenho segurança aí, você sabe, né? O presbítero França é meu segurança. Levanta aí, França. Fica em pé aí, França. Olha lá meu segurança lá. Vou pregar nas igrejas aí, eu fui pregar numa igreja, o pastor falou assim, ele me chamou no canto, pastor, é seu segurança? Aí eu falei, quem sou eu para ter segurança, rapaz? Não, você é um varão de Deus, um abençoado lá. Não, irmão em Cristo. Mas, querido, Deus ama quem luta. Você conhece a história de Jacó? Quem conhece? Jacó lutou com o anjo. Jacó lutou, como é que é? Segurou o anjo. Esse negócio aí, você já aprendeu lá na Rede Kids, né? Irmãos, Jacó lutou. Aí você fala assim, mas como que pode? E lá é o anjo do Senhor. Os alunos da escola de servo estão aí ou não? Escola de líderes estão aí? Tem aluno da escola de líder hoje não? Dá falta para todo mundo aí, amor. A gente estava falando sobre anjos e demônios. Ainda estou continuando, né? Essa aula eu estou dando para eles. Eu acabei essa semana sobre anjos. Eu vou terminar. Comecei de demônios já, né? Vou terminar na próxima quinta. Querido, como que, se lá o anjo do Senhor não era qualquer anjo, era o Senhor Jesus, lá no Antigo Testamento, lutou com Jacó. Mas como pode falar lá que Jacó venceu alguma coisa? Como que alguém pode vencer? Nem um anjo qualquer, um anjo comum, querido. Nós não ganharíamos luta nenhuma. Não tem possibilidade. Deus deixa você lutar com ele, sabe para quê? Para ser abençoado. Que luta é essa? Qual foi essa luta que Jacó teve? Persistência. Ele amanheceu falando, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo, eu não te largarei, eu não te deixarei. E ali, querido, ele foi abençoado. Você conhece uma nação chamada Israel hoje por causa da luta que Jacó teve. Deixa eu te falar uma coisa, a luta que você tiver aqui hoje, a gratidão que você tiver no coração hoje, a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida hoje, quem crê nisso? Irmãos, vai ser tão intenso que vai mudar a sua história. Eu não sei se você está entendendo. Anota no caderno aí hoje, a sua história está sendo transformada, edificada. Você pode sair daqui e falar assim, mas está tudo a mesma coisa ao redor. Primeiro é aqui dentro, querido.
Quando muda aqui dentro, as coisas mudam de verdade, ok? Jó 42, versículo 4. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. É como Deus estava chegando para ele falando assim: olha, você até escolheu falar, né? Porque qualquer um pode falar. Deus deu esse dom para o homem de falar. Só que agora escuta, senta, escuta, que eu vou falar para você. Aí Jó reconheceu isso. Versículo 5 diz assim, pula aí, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ah, que frase fantástica essa aqui. Você fala assim, um homem que temia Deus daquele jeito, sacrificava até pelos filhos, irmãos. Ele fala assim: eu só te conheci de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É como dissesse o seguinte para nós hoje, as palavras de Jó: o sofrimento faz você ver Deus. Faz. Sofrimento, ninguém quer sofrer. Se eu falar assim, quem quer sofrer aqui, receba. Você vai falar, opa, sai para lá, chulé. Nenhum sofrimento, não quero esse negócio de sofrimento não. Mas o sofrimento às vezes é necessário para enxergar Deus. Quantos não se converteram por causa de uma dor? Quantos não procuram? Eu quero Deus porque estava passando uma crise. Quantos se esqueceram de Deus às vezes? Deus deixa lá Satanás tocar um pouquinho. Como eu sempre falo, Satanás é o maior empregado de Deus. Mexe lá tanto na vida da pessoa que a pessoa fala: peraí, eu quero Deus, eu quero voltar para Jesus, eu quero. Esse negócio de sofrimento não dá, porque o ser humano não foi feito para sofrer mesmo. Nós sofremos por causa do pecado. Agora, essa frase: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pessoas podem conhecer Deus por livros, sim ou não? Sim. Tem pessoas que podem conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse só intelectualmente, o cara sabe decorar tudo e fala e tal, e não viver nada, e de verdade não ter experiências com Deus. A experiência que você pode ter com Deus hoje aqui é além de conhecimento teológico, além de conhecimento intelectual. É ter uma experiência por experiência, como Jó teve. Jó, como se dissesse, uma pessoa muito inteligente, conhecia Deus e queria temer a Deus, sacrificava a Deus. Só que depois do sofrimento, ele não conheceu somente de ouvir, falar. Ele ouviu direto da boca de Deus. Quem está entendendo aí? O grato, querido, deixa eu te falar, olha aqui para mim. O grato não espera um microfone na mão para testemunhar o que Deus fez. Tem gente que espera, não, no dia que eu tiver a oportunidade para contar um testemunho, para pregar, eu vou orar mais, porque aí Deus vai agir. O grato não espera voltar para agradecer a Deus quando tiver alguém enxergando ou plateias. O grato, ele adora o Senhor no carro, ele adora o Senhor lá no serviço, ele dá testemunho bom onde ele andar. Dá glória a Deus aí, querido. Então o testemunho dele é na vida dele, porque ele anda, ele caminha conforme a vontade de Deus. Aí você pode falar assim, mas todos nós temos nossas lutas, temos nossas fraquezas. Sim, não estou falando isso. Não tem anjo aqui, eu não prego para anjo, graças a Deus. Deus falou para mim pregar para homens e mulheres, mas que precisam ser tratados diante dele. Então o grato, ele não espera também um milagre acontecer para ter um coração alegre. Não, depois que Deus fazer o milagre eu vou me alegrar. Não, já se alegra antes, porque isso chama fé. Eu já me alegro, não, Senhor, eu já vejo com os olhos da fé, restauração, cura, proteção divina. Dá glória a Deus aí. Aí você fala assim, mas está tudo caindo ao meu redor. Mas a sua linguagem é: eu tenho fé, eu creio num Deus todo-poderoso, eu sei que tudo podes fazer, o Senhor é todo-poderoso. Eu ouvia falar do Senhor, Pai, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque eu tenho fé, eu sei que Deus está falando comigo. Tem alguém que está ouvindo a voz de Deus aqui hoje ou não? Se Deus está falando com você, meu irmão, já é um privilégio. Porque tem gente que fala, eu vou no meio de uma multidão, parece que eu estou sozinho. E aí que você hoje está aqui no meio das pessoas, entendendo que tem um Deus poderoso. Aí olha aqui para mim, tem um Deus poderoso lá dos céus. Meu irmão, você não está entendendo isso. Ele decidiu falar com você hoje. E quem é você para ouvir a voz de Deus? Quem sou eu para ouvir a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus em lugares inusitados. Às vezes estou na academia, lá na esteira, falo com minha esposa, eu estou quase chorando aqui, que Deus está falando. Você fala, mas como? Deus é Deus, fala em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu estou dirigindo, às vezes estou orando em línguas.
Imagina se alguém passar do lado e falar assim, cara, maluco, passou lá, e não estou nem aí, irmão. Já fiz umas doideiras, andando na rua assim. Se você me vê na rua assim, ó, eu estou falando assim, ó, aquela ali é minha ovelha, Senhor. Senhor, aquela é minha ovelha. Se a pessoa olha e fala assim, oi, tudo bom? Né? Não é o tempo todo também não, tá, querido? Em alguns momentos já fiz isso. Ó, para você anotar, 12 motivos para adorar a Deus antes mesmo do milagre acontecer. Quantos motivos? 12. Primeiro, Jesus nasceu. Aplauda o Senhor, vai. Primeiro motivo, Jesus nasceu. É Natal. Não. Segundo motivo, ele escolheu discípulos. Escolheu discípulos lá 2000 anos atrás, e hoje ele continua escolhendo discípulos, tá, querido? Quem é discípulo de Jesus aí? Eita glória! Ele curou muita gente para deixar relatado, para nos gerar fé. É o terceiro motivo. Quarto motivo, morreu pelos meus pecados. Aplauda o Senhor, aplauda. Aleluia. Quinto motivo, ressuscitou e subiu aos céus. Na medida que eu falando aqui, se você tem um coração grato, você glorifica a Deus aí, ok? Sexto motivo, enviou o Espírito Santo. Ei, Jesus, obrigado, Pai. Sabe por quê? Porque ele foi e falou assim, olha, só para você entender, eu não vos deixarei órfãos. Ele disse, sabe que o Senhor é o nosso Deus, é o Pai de órfãos. Ele nos adotou. Nós éramos jogados no lixo, como Jó. Você lê lá sobre Jó, mas você era assim também, sentado no lixo, né? No lixo do mundo, das coisas do inferno. Sétimo motivo, esse Espírito te convenceu. Uau! Ele enviou e o Espírito Santo tocou em você. Oitavo motivo, ele te colocou na igreja dele. Eita! Glória a Deus. Nono motivo, te deu dons sem você merecer. Décimo motivo, ele tem planos para você e que não podem ser frustrados. Ele tem planos de paz e não de mal. Pode aplaudir o Senhor aí, querido. Ó, 11º motivo, ele fez a igreja crescer e continua fazendo pela graça. O 12º que eu separei, você vai arrancar de dentro de você assim uma alegria, meu irmão, sem igual. Mas eu já estou te falando para você falar assim, meu Deus do céu, esse é o motivo, tá? Já deixei a dica aí, né? Respira fundo, vai, respira. Você vai soltar assim uma alegria sem igual. Eu estou te falando para os vizinhos ouvirem, amém? 12º motivo, ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar. Aplauda mais para ele. É tudo dele, é tudo para ele. Ele é perfeito, ele é o Senhor, ele é o soberano. Essa gratidão tem que invadir o seu peito, porque ele disse, eu vou voltar, eu estou voltando, está perto a volta dele. Eu tenho motivo de sobra para agradecer. Pode vir um vento que for, eu estou firmado na palavra. Aplauda mais forte. Glória a Deus, glória a Deus.